Aí chega um elemento para o pastor, diz: pastor, eu não posso ter certeza da salvação. Pastor, você não conheceu a minha vida no passado. Me lembrei agora de Setembrino que teve. Eu estava conversando com o senhor ali na praça semana passada, 15 dias atrás, não sei, um senhor de cor morena, e falei de Setembrino. Você não conhece Setembrino? Setembrino, cidadão aqui da cidade de Rio do Sul, que ele confessou numa rádio, a Rádio Mirador, 11 assassinatos. E ele tinha assinatura dos juízes e dos delegados, e dos médicos. Aí o Moreno disse: não, você não conheceu o Setembrino. Conheci sim, mas eu conheci pelo testemunho que ele deu ao vivo na Rádio Mirador. Ele falou 11, falou mais de 1 hora, e deu o nome das pessoas e como fez, tudo certinho, detalhes. Ele disse: não, ele tinha mais de 200 assassinatos. E eu disse para ele: tu sabe que ele morreu salvo? Ele disse: não. Não, Setembrino não tem salvação. Morreu salvo. Deus usou um diácono, o irmão José Demetrio. Ele sentiu de Deus, assim como aconteceu com o meu irmão Pedrinho, que o irmão estava orando em casa, sentiu de Deus, vai lá debaixo do viaduto. Lá eu tenho um vaso para mim. Chegou lá e encontrou um bêbado, junto com os cachorros. Os cachorros lambendo na boca dele que tinha vomitado. Fala do amor de Jesus para ele. Leva ele para casa, dá um banho. O irmão Pedrinho foi o melhor crente de Rio do Sul. O irmão Demetrio também. O irmão Demetrio sentiu de Deus, foi lá e ele aceitou Jesus em setembro. Chorou. Procurou o município inteiro para encontrar um pastor que fosse lá, batizar ele e dar santa ceia para ele. Todo mundo se negou. Eu disse: irmão José, por que você... Eu fui de atrás do irmão, mas o irmão não estava na cidade. Não estava morando em outro lugar. Ah, é verdade, é. Eu estava em Rio do Oeste, ou em Taió, uma coisa assim. O irmão não tem... Eu não sabia, não. Mas ele morreu salvo. Não importa se foi batizado ou não, morreu salvo. Eu contando para aquele senhorzinho, ele disse: não acredito. Eu disse: o senhor quer saber mais uma coisa? A casa dele ficou fechada. As filhas foram lá pegar o Taurus dele, o revólver, e um pouquinho de dinheiro que ele sempre tinha na capanga. E começaram a pensar onde que o pai botou o dinheiro que ele recebeu tudo. Porque ele nunca teve abriu conta no banco. Era 75 anos, parece 78 que morreu. Mas estava forte, senhor, o homenzinho. Bem forte. Sempre bem armado. Ele tinha um guarda-roupa. E atrás do guarda-roupa tinha um fundo falso. Estava cheio de dinheiro. Dinheiro, tempo dá. E não valia mais. Nunca viram tanto dinheiro. Ele pegava e jogava por cima. Botava uma escada e jogava por cima. Só que nunca precisou ir lá tirar nada de volta. E foi aquelas camadas de dinheiro. A parte de cima estava boa, as partes de baixo já tinha ultrapassado. A misericórdia de Deus, irmãos, é a causa de não sermos consumidos. Aceita Jesus hoje, cara. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais alcançar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. General Tito matou, levou mais de 3.500.000. Uns dizem que é 3.500, não sei. Pode ser 3.500. Judeus para Roma. Chegou lá na Roma, ele botou o seu exército, todos aqueles judeus na frente.
na Via Ápia. Eles foram matando os judeus, ou melhor, deixando vivo. Pegava o pinche e um saco de estopa e amarrava o cristão e amarrava lá em cima no poste. De noite eles iam lá e botavam fogo com ele vivo. Era aquele berreiro, aquele fumação. E os romanos, os soldados romanos passavam servindo de lâmpada. De longe se via a rua. E a graxa caindo no chão, a banha, a gordura. E o resto a cinza outro dia de manhã. E assim morreram todos aqueles daquela maneira. O general Tito fizeram a porta de Istar, maior porta que tem em Roma, a porta do rei. E toda Roma veio aplaudir o general Tito. Vocês não lêem história, né? Vocês não lêem história, é triste. Mas deixa quieto. O sermão profético continua. E aí tem um pontinho aí, a vigilância. Isso é coisa do copista, entende? Coisa do copista. Olhai por vós mesmos, para que não aconteça que o vosso coração se encarregue de glutonarias e de embriaguez e das coisas dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Romanos 12, o apóstolo Paulo diz: rogo, pois vós, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo em que há contenda, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual é a santa e bendita e perfeita vontade de Deus. Embriagado com as coisas dessa vida. Preocupação. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a face da terra. É como um laço. Lá em Mateus diz: haverá dois numa cama, um será tomado e outro deixado. Haverá dois no campo, um será tomado e outro deixado. Haverá dois moindo na moinha, um será tomado e outro será deixado. Aonde há cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Quer dizer, Deus não vai esquecer de ninguém. Então, agora eu vou falar um assunto muito sério aqui. Agora eu vou falar um assunto muito sério. Presta atenção. Meu querido irmão, eu já estou com 70, eu vou fazer 71 daqui uns tempos, uns dias, uns meses. E eu estou com 52 anos que aceitei Jesus. E com 63 anos, 63 anos que eu estou seguindo o Evangelho. Eu já vi muita coisa na minha vida. Mas eu vou te falar uma verdade. Existe dentro da Bíblia Sagrada dois conceitos teológicos, de Armínio e Calvino. Calvino prega predestinação. Armínio prega a graça, que o homem busca Deus através da graça, mas ele não é o escolhido. E aí nós fizemos um trabalho de mês inteiro em cima disso aí. O professor pegou um grupo e disse: vocês querem defender quem? Calvino ou Armínio? Eu quero Calvino, eu quero Calvino, eu quero Calvino. Ou sei, eu quero Armínio, eu quero Armínio. E o professor escolheu a mim. Pastor José, você que é um pesquisador da Bíblia Sagrada, você vai pegar os dois lados e vai mostrar
por que esse pega Calvino e esse pega Armínio? Um falando sobre a soberania de Deus e outro falando sobre a graça de Deus. E nós vamos discutir na próxima aula, que era toda semana. Claro que me preparei. Eu disse, olha, Calvino olha que nem cavalo, naquela viseira, só olha aqui. A Armínio só olha aqui. Então com a rédea, quem domina. Agora tem que tirar pelo menos esse lado de cá, o esquerdo do e o direito do outro, para que um olhe o outro e todos os dois andam pelo mesmo rumo. E agora pega os versículos. Um lado encheu de versículo, outro lado encheu de versículo. E agora, José? Professor, eu preciso de uma aula inteira, das 7 da manhã a 1 da tarde. Porque eu vou pegar todo esse trabalho dos dois, eu não tenho, mas eles já me se apresentaram, e vou fazer um confronto, e vou testificar que estão os dois errados. Porco, cane, é um desafio que não é para qualquer cocadinha, meu irmão. E são homens, e são pastores, não são leigos, não. São pastores que estão fazendo a faculdade da Assembleia de Deus, na Refidim, Joinville. São pastores, são gente que já tem bagagem, muito mais bagagem que eu na vida ministerial. Até então eu não estava integrado, sempre trabalhei como voluntário. E eu agora comecei por Gênesis. Os filhos de Sete e os filhos de Caim. E vim. O próprio Jesus disse, olha, vocês pensam que eu vim trazer paz sobre a terra? Eu vim trazer dissensão ou divisão. É pai contra filho, filho contra pai, pai contra nora, nora contra sogra, e assim vai. Estão 5 numa casa, 3 de um lado e 2 do outro. Por causa da minha palavra. Tem a pessoa que tem a índole, ele não... eu sou católico, vou até morrer. Você bate, quanto mais você bate, mais ele fica renegado. Será que ele não nasceu para ser salvo? E Judas, que foi escolhido? O que você me diz? Tomé, não foi escolhido? Mas dentro dele estava plantado a índole. E eles não deixavam que os seus olhos se abrissem para resplandecer o evangelho da graça e da paz. E o diabo aproveita essa oportunidade. E tem muitos em prisão. Tem muitos cativos. Eu já trabalhei com pessoas que dizem, Valdir, eu te amo como meu amigo, mas pelo amor de Deus, tu nunca fala desse teu Jesus aí. Eu odeio. E eu sempre orientava os meus meninos, que eu dizia, subordinados, fosse pastor, presbítero, evangelista, que fosse quem fosse. Vocês cuidam na empresa onde vocês trabalham. Se o teu amigo é amigo do evangelho, amém. Se ele não é amigo do evangelho, tenha como amigo, mas bem longe. Não ande, não adianta. João 16, Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, e quando o Consolador vier a vós, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque do pecado, porque eu vou para o meu Pai. Do pecado, porque ele convence o homem do pecado. Entende? Porque hão de crer em mim. Agora esqueci. Lá embaralhou a minha mente. Estou com a minha mente ouvindo o culto lá na igreja. Mas deixa quieto. Se o Espírito Santo não convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, não adianta. Qual é o maior pecado do homem na face da terra? É não aceitar Jesus. Não há pecado que Jesus não... Maior pecado
é não aceitar Jesus. Quer que eu prove? João 3,16, todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Jesus complementa nessa vida eterna, lá no Evangelho de São João, capítulo 17. E a partir do Pai querido, eu vou para ti, Pai Santo, porque o meu trabalho está cumprido. Eu vim para que todos cresçam, que tu me enviaste para salvar o homem. E que todos cresçam em Jesus Cristo, teu Filho, e no único Deus verdadeiro. Entende? Eu vim para isso. Que eles cresçam em Jesus e no único Deus verdadeiro. Volto já.